A triagem neonatal, por essência, por princípio, é um método de saúde preventivo excepcional. Você detecta aquele bebê naquele momento, que eventualmente vai ter vai desenvolver determinada condição, determinada doença, você intervém de forma efetiva, né? Para ser triagem neonatal precisa ter uma intervenção efetiva, e aí você dá a chance para esse bebê ter uma vida diferente, ter uma vida e ter uma vida diferente, uma vida com um pouco mais de saúde, né? Em alguns casos, uma vida absolutamente normal. Olá, pessoal. Começamos aqui o diagnóstico por dentro do mercado numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sempre com convidados especiais e hoje não é diferente. Vamos receber aqui com muita alegria, com muita honra, o Michel Davi, gerente comercial sênior para a América Latina da Revit. Olha só, hein? Tem graduação em farmácia bioquímica, mestrado em doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade de São Paulo, a USP, e MBA em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou me permitir aqui uma abertura diferente. Kifa Habibi, Marhaba. Elias, eu gostaria de verdade de poder te responder em árabe. Eu mais ou menos entendi, Habib, o que, né, a tua introdução, a tua pergunta, mas respondo com o coração, não com o idioma, né? Eu tenho origem libanesa, né? Meu avô nasceu no Líbano e tenho muito orgulho disso. Então é um prazer ainda, mais ainda, né? Falar com o Habib, meu, e por tua gentileza. Obrigado, Elias. Nós é que agradecemos. E olha, Michel, se você respondesse árabe, ia ficar mudo, porque eu também fui até onde eu gastei todo o meu vocabulário aqui. Não, mas é isso aí. E para quem não conhece, né, o Kifak, né, como vai, né? E o Habib é querido e o Marhaba seja bem-vindo, né? Então, né, Exato. são iniciações de uma conversa, né, convencional entre o povo árabe. O Michel, como ele falou, assim, de libanês, eu também sou, então foi essa introdução, essa descontração na abertura. Bom, antes da gente aprofundar bastante, eu já vi que o teu currículo é fantástico, parabéns aí, né, pela área, né, pelo envolvimento que você tem com a academia, enfim, e tudo mais. Eu queria chamar a palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje teremos Michel Davi, que é um grande amigo, uma pessoa que já trilha uma jornada brilhante no setor de diagnóstico laboratorial, misturando toda a sua trajetória com sucesso comercial, sucesso científico e principalmente dedicação a políticas públicas, pois o seu trabalho faz toda a diferença. Dentro da Revit, ele tem continuado essa jornada, ajudando na expansão da testagem neonatal no Brasil inteiro, colaborando de diversas formas e participando até de entidades científicas, onde faz toda a diferença. Espero que vocês gostem, pois essa entrevista traz o lado profissional, mas também uma pitada do pessoal, graças ao talento de Elias Awad, que compartilha conosco esse sucesso que é este programa. Espero que vocês compartilhem e fiquem de olho no próximo. Até mais. Obrigado, então, ao nosso presidente executivo, Carlos Eduardo Gouveia. Michel, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados falarem um pouquinho desse trabalho, dessa interação com a CBDL e também com o nosso querido Carlos Eduardo Gouveia. Bom, a CBDL acho que isso é unânime, né? É uma unanimidade, é a nossa, é quem carrega a nossa bandeira, né? É uma associação, uma entidade que realmente nos representa, que tem uma força política e representativa à altura das empresas que são, né, as associadas da CBDL. E é um trabalho de construção de muitos anos, né? Tenho amigos dentro da CBDL, acompanho, né, dentro do diagnóstico, né, atuando numa empresa de diagnóstico, toda essa evolução, né? O Carlos, uma pessoa ímpar, também uma unanimidade, né? Falar de CBDL, Carlos Gouveia, a gente não consegue fugir muito né, dessa altura, né? De quem são, né? As duas instituições, a pessoa e a instituição,
que tanto fazem pelo diagnóstico, né? Então, é um prazer ser uma representada, né, da CBDL, e desenvolver esse trabalho tão bacana que é desenvolvido ao longo dos anos aí. Perfeito. Bom, a gente sempre começa aqui querendo conhecer um pouquinho mais da essência, da parte pessoal, da parte profissional dos nossos convidados. Então, Michel, para começar, a gente gostaria de conhecer exatamente que você contasse um pouco da sua biografia, da sua história de vida. Vamos lá, Elias. Bom, eu sou ribeirão-pretano, nasci em Ribeirão Preto, e eu nasci numa família de farmacêuticos. Um tio que foi, inclusive, professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto, né, da Universidade de São Paulo. Eu tenho primas farmacêuticas, então eu já tinha talvez uma inclinação familiar para ir para essa área, né? E, né, durante os estudos, né, a gente sabe que às vezes o jovem ali não tem muito uma ideia do que é uma profissão quando escolhe a profissão, mas eu sempre gostei de química e biologia, e eu acho que isso me levou a escolher ser farmacêutico, né? Farmácia é um curso, é uma profissão maravilhosa em vários aspectos, para você atuar tanto na pesquisa quanto no mercado, né? Os campos são vários, e um deles, obviamente, o campo diagnóstico laboratorial. E eu fiz, já na faculdade, né? Eu comecei minha faculdade, e por ter essa curiosidade, eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu comecei a fazer pesquisa, né? Como se diz, iniciação científica, na área de biologia molecular, e aí isso foi, obviamente, crescendo o interesse, né, e a seriedade da coisa. Então, para mim, estava muito claro, quando eu terminei a faculdade, eu ia fazer pós-graduação, e assim fiz, né? Eu fiz o mestrado, como você mencionou, e depois, no doutorado, eu fui estudar uma técnica, na verdade, ia aplicar uma técnica que não era muito nova no Brasil, mas muito pouco difundida, chamada espectrometria de massas, dentro do meu trabalho. E foi essa ligação, vamos dizer assim, né, esse fio que me uniu ao diagnóstico, porque quando eu terminei o doutorado, também aí naquela dúvida se continuou ou não os estudos, ou enfim, eu acabei entrando anteriormente na Perkin-Elmer, né, para levar essa área de espectrometria de massas aplicada ao teste do pezinho, que é hoje um carro-chefe da Revit, né, da Revit aqui no Brasil. Então foi assim que foi a minha transição da academia para a indústria, né? E eu fiquei muito entusiasmado, porque eu via naquilo a minha oportunidade de aplicar os conhecimentos, né, da academia e dentro da indústria. E só um último detalhe, a época, Elias, era muito... não vou dizer para você que havia uma resistência, mas havia muita dúvida com relação a uma pessoa que vem da academia entrar na indústria, mas era uma demanda muito importante. Hoje ainda é uma demanda importante, principalmente essas especialidades técnicas, como a espectrometria de massas, biologia molecular, ou tudo que envolve análises moleculares, né? Hoje, DNA genômica, enfim. Então, foi assim que eu comecei. E mais um pouquinho tarde, mais um pouco tarde na minha carreira, né? Eu já saí da área científica e fui para a área comercial, e dessa eu acho que eu não saio mais. Essa foi a que realmente me pegou, que é o que eu faço hoje. Mas também, né, primo? Aí tá no sangue, né? Aí não tem. Primo, isso daí é algo que não tem como, né, a gente fugir, porque eu acho que essa questão da comunicação, da interação, da compreensão e da contextualização, né? Eu estou falando em termos gerais, a área comercial é uma área humana, né? É uma área que envolve muito a questão humana, dos relacionamentos, dos entendimentos, das negociações. Então, eu acho que isso, né? Eu já tinha um histórico pessoal, e a questão técnica me ajudou muito, né? Nessas habilidades de poder conversar e poder explicar aquilo que eu estou propondo. Então, isso foi muito bacana. Quando eu olho para trás, eu falo, puxa, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, porque consegui fazer essa transição, né? Da academia para a área comercial dentro de uma indústria. E aí, claro, fui me aprofundar, não só meu dia a dia profissional, mas fui me aprofundar com um curso de gestão de negócios, né?
de negócios em si, enfim. E aí isso também me ajudou bastante na minha carreira. Sem dúvida alguma. Aliás, você me fez lembrar, né? Recentemente eu até estava também com o nosso convidado falando isso, né? Que ele veio de uma área completamente diferente para o setor diagnóstico, né? E eu sempre assim apreciei isso, porque você vem com um olhar, né? Como a gente costuma dizer, não tem aquele olhar viciado de mercado, né? Então você consegue, de repente, observar algo que o próprio mercado não está enxergando, né? Justamente por querer fazer algo diferente, algo inovador e tudo mais. E você comentou também, Michel, assim, como existem algumas resistências, né, Uhum. mercadológicas, por exemplo, você vem da academia para entrar, né, no setor, então o setor olha assim, né, com, né, meio de lado. Eu também, quando era repórter esportivo, fui para a academia. Também a academia me olhou de lado. Falei, pô, mas, né, sujeito vem aí, né, com mas eu vim dar aula de reportagem, meu Deus do céu, o que eu mais faço na minha vida, né? Então eu Claro. preciso ter. Então, você falou muito bem, mas depois, né, você vai automaticamente conquistando e também se qualificando, É. né, para tudo isso. Agora, me chama muita atenção essa tua trajetória, porque a graduação, né, ela exige uma maturidade, né, o mestrado, uma maturidade diferente, o doutorado, uma outra maturidade, né, justamente em função do nível das discussões e tudo mais, e ainda o MBA, né, o teu olhar, né, no foco do negócio em administração. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho também como foi como você, né, se envolveu com tudo isso e o ganho que você teve em todas essas etapas. Perfeito. Eu costumo dizer que o MBA como curso, ele é tão importante quanto não um curso formal, né, uma escola formal, quanto o MBA do dia a dia, né, que é a tua interação, o teu aprendizado contínuo, interagindo com os teus colegas internamente, pessoas mais experientes, tive muita ajuda de pessoas que me guiaram durante esse caminho, né? Então, falando da escola, né, da escola de MBA, eu também acho que tive não sorte, mas tive a oportunidade, a grande oportunidade de fazer um curso de MBA onde, ou qual, na minha sala tinham jornalistas, dentistas, advogados, ou seja, pessoas que certamente também trabalham com negócios e trazem todas uma visão bastante diferente daquilo. Então, foi um curso muito bacana, não pelo conteúdo, não somente pelo conteúdo apresentado, mas pela interação. E aí a gente aprende um pouco da estratégia de uma empresa, né? A gente aprende um pouco sobre o papel das pessoas em uma organização, a gente aprende finanças, né? Saber que às vezes decisões são tomadas porque existe uma situação financeira importante ali, né? Atrás daquela decisão. Então, de fato, o MBA te abre a cabeça para o geral. E aí você começa a entender por que algumas coisas funcionam de certa forma, né? Como eu disse, porque algumas decisões são tomadas, e isso eu acho que é fundamental. Eu não estou dizendo aqui, defendendo que é a única forma, mas me ajudou bastante. E aí, com toda essa experiência e essa oportunidade que eu tive de viajar para muitos países, interagir apesar de latinos, as culturas são de uma certa forma diferentes, né? A gente começa a associar e começa a usar essas ferramentas que a gente aprende para poder desempenhar nosso trabalho, né? Então, foi também uma etapa muito bacana da minha vida que me ajudou demais no meu crescimento. Excelente, muito bom, Michel. Aliás, também gostaria que nós tivemos a oportunidade de também, né, contar com a presença da Roberta Farinelli aqui com a gente, né? Eu gostaria que você também Sim, pudesse falar um pouquinho da Revit, né? Pelo que a gente comentou naquele programa é, com a Roberta, né? Está em mais de 150 sim, países, está sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos. sim. Conta um pouquinho para a gente da Revit. Certo. A Revit, a missão da empresa é avançar a ciência para o bem da saúde humana, né? Então, nós temos duas grandes áreas de negócio. Internamente, nos dividimos em duas grandes áreas. Aqui na América Latina, eu sou responsável pela área comercial dessas duas áreas, né? A Roberta Farinelli, a nossa diretora-geral. E essa abordagem, essa visão de
como ajudar as pessoas, os pesquisadores, os laboratórios, os sistemas de saúde a cumprirem sua missão, que é levar a saúde para as pessoas. Então, uma das áreas da empresa é exatamente ferramentas, insumos, conhecimento para pesquisa acadêmica, pesquisa das farmas, né, das grandes empresas farmacêuticas. Acho que eu poderia resumir, ajudar a desenvolver novos medicamentos. Eu acho que essa é uma das grandes áreas, é a área de life science que a gente tem na empresa. E a área de diagnóstico é a área que eu mais atuo, ou que pelo menos me trouxe até aqui, é a área onde temos soluções, especialmente na área de teste do pezinho, para esses grandes laboratórios. A gente está passando um momento muito importante no Brasil, que é a expansão dos testes de triagem neonatal, e nós, como Revit, nos propomos a ajudar a esses programas que precisam implementar os seus laboratórios, né, com qualidade, com produtividade, com segurança, né? Então, basicamente, é isso que a Revit faz. Como a Roberta certamente mencionou, uma empresa está sediada nos Estados Unidos, uma empresa, a parte do SP500, né, da Bolsa de Valores de Nova York, enfim, uma empresa muito, muito jovem em termos de idade, mas com muitos anos de conhecimento comprovados aí por todos esses anos. Esse é muito bom. Aliás, a tua atuação na América Latina, acredito, né, sem dúvida alguma, deve ter sido e é muito enriquecedora. Há uma variação muito grande dentro dessa atuação da Revit nesses países, Michel, em Sim. relação a doenças, ao tipo de diagnóstico. Sim, Elias, é uma pergunta bacana porque também é uma oportunidade de a gente divulgar como é esse cenário, esse panorama, né? Eu vou lhe trazer um dado aqui global para depois a gente vir para a América Latina. Somente um terço dos bebês que nascem no mundo todo recebe algum tipo, que seja um teste de triagem neonatal. Então, a gente está muito distante de uma meta, pelo menos satisfatória, né? A triagem neonatal, por essência, por princípio, é um método de saúde preventivo excepcional. Você detecta aquele bebê naquele momento, que eventualmente vai ter vai desenvolver determinada condição, determinada doença, você intervém de forma efetiva, né? Para ser triagem neonatal precisa ter uma intervenção efetiva, e aí você dá a chance para esse bebê ter uma vida diferente, ter uma vida diferente, uma vida com um pouco mais de saúde, né? Em alguns casos, uma vida absolutamente normal, né? Então, somente um terço. Na América Latina, a gente vê uma discrepância muito grande entre os programas, né? Então, tem programas tradicionais, históricos, que já estão atuando, inclusive com muitos testes, ou com painel ampliado, como a gente diz, e outros programas muito ainda em estágios iniciais, né? Então, no começo dessa minha trajetória, aí, pelas minhas andanças na América Latina, posso aí estimar há uns 10 anos, eu focava mais em ajudar alguns programas que já tinham algum desenvolvimento a expandir um pouco mais. Esse era o momento do mercado, esse é o momento deles. Nos últimos anos, o que tem acontecido é que, vou aqui citar alguns países, como El Salvador, né, um país pequenininho da América Central, Guatemala, Peru, aqui já mais na América do Sul, começaram a criar os seus programas. E é bacana você ver que do zero, né, daquilo que não existia, começa a ter uma conscientização, começa a ter um apoio público, um apoio político, e esses programas crescem, evoluem. E assim, eu preciso dizer isso, eu sou pai de duas meninas, né? Duas meninas, uma de 5 anos e 2 anos, então quando a gente tem ainda mais essa relação, né, de proximidade com o assunto, você fala, poxa vida, né, que bacana que eu tive a oportunidade de fazer o teste do pezinho nas minhas filhas, e elas têm, né, graças a Deus, uma vida saudável, e é isso que a gente quer, né? A gente é uma empresa, mas a missão, ela vale mais. A missão é aquilo que faz a gente se levantar todos os dias e ir para a luta, ir para o trabalho e ajudar as pessoas de uma certa forma. Essa é uma forma muito genuína, creio, né, de ajudar o mundo, de ajudar as pessoas, né? Então isso tem que estar no coração, Elias. Para funcionar, eu costumo dizer que a missão não é só um quadro na parede, só jargão, muita gente diz isso, né? Mas isso tem que ser vivido, isso tem que ser alimentado todos os dias, sabe?
Não tenha dúvida, não tem. E aproveitando até essa deixa que você deu, né? Como você disse, pai de duas filhas, duas meninas, eu também sou, né? A gente baba mesmo, né? Não tem jeito, a gente morre de amores, né? Enfim. Não tem, é difícil a gente É. não mencionar. E no material que a gente teve acesso, até você quis mencionar isso, né? E ali você E, trouxe alguns aprendizados, né? Que mesmo, né? Com duas crianças você acaba tendo todo dia. Que aprendizados são e esses? quando a minha primeira filha nasceu, eu falava assim, nossa, como eu vou ser como pai? O que eu vou explicar para elas? O que eu vou ensinar? O que eu vou transmitir a elas, né? Bom, aí nasceu a primeira, depois nasceu a segunda, aí uma reflexão posterior, eu falei assim, não, peraí, quem está me ensinando? Eu estou ensinando, claro, elas a virarem seres humanos, Claro. né? Ou Valores. ajudando, na verdade, elas a serem seres humanos dignos, né? Pessoas do bem e pessoas que vão aí levar algo adiante. Mas elas me ensinam muito mais. Então eu digo, né, que até a questão da resiliência, da paciência, da gestão de conflitos, né? Olha, Isso não é distante, sabe, Elias? Não é, porque, como eu disse, são relações humanas. É claro que num nível cognitivo um pouco menor, as crianças, né? Mas a gente percebe que esse aprendizado, né? Porque eu estou aprendendo a ser pai também, né? Então, né, as meninas são pequenas, eu trago muito para o meu dia a dia, né? Mas eu destacaria aí a paciência, a resiliência, né? Como dois pontos muito importantes dessa minha vida pessoal e influenciando positivamente na minha vida profissional. claro, parabéns, porque isso é, é uma questão de observação, né? Realmente, né? Não se deixar apenas envolver pela situação, mas, sem dúvida alguma, ter esse lado analítico, né? Nessa relação com suas filhas. Então, parabéns, que isso é muito importante e a gente aprende muito mesmo, né? Tá? Não tenha Com dúvida, certeza, não tenha dúvida. com certeza, Aliás, Elias, com voltando um certeza. pouquinho para a Revit, você estava comentando, né, sobre a essência da empresa, uma empresa multinacional, e me chamou a atenção também, né, no site da empresa, algumas frases que são, né, abre aspas, na Revit não pode ser feito, é o nosso chamado para agir, e impossível é inspiração. Achei fantástico isso, né? Continuando aqui, assumimos os desafios da saúde mais difíceis do mundo para que possamos ajudar as pessoas a terem vidas melhores e mais saudáveis, sem medo, sem barreiras, sem limites. Adorei esse negócio de não pode ser feito, de impossível, né? Isso aí inspira mais do que desmotiva. Eu acho que é uma proposta, uma proposição, na verdade, interessante, né? Porque a gente, claro que o impossível, por definição, é o impossível. Mas o impossível não é longe, não é tão longe. Eu acho que é essa imagem que a gente tem, né? Eu vou pedir desculpa ao autor dessa frase, eu realmente não me lembro. Certamente as pessoas já escutaram essa frase que diz assim, que não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Eu não me lembro quem disse essa frase, né, pela primeira vez. Mas eu acho que é isso, né? E essa construção, sabe? Não se chega aos objetivos de uma forma extremamente acelerada. Existe uma construção entre o que pode ser possível naquilo do dia a dia, e isso constrói para o dia seguinte, para o dia seguinte, para o dia seguinte. Bom, a evolução tecnológica humana ela trabalha nesse ponto, né? Hoje, inteligência artificial é claro que tem bastante de ficção científica ainda, mas a gente está chegando num ponto em que as máquinas vão ter a mesma capacidade cognitiva de um ser humano, de interpretação, de viés, de até notícias recentes dizem que a IA está começando agora a tomar alguns trejeitos humanos de tentar construir uma narrativa, Olha, enfim. Isso é realmente, ao mesmo tempo que é poderoso, é assustador, né? não Mas tem. voltando para o tema, eu acho que é essa visão de o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer com isso hoje, minhas ferramentas, meus recursos, meus conhecimentos, para que amanhã eu consiga fazer um pouco mais. Eu acho que é assim que a gente caminha em direção
não atingir o impossível, mas caminhar em direção ao impossível, né? O caminho que é mais importante, né, aí nesse processo todo. Sem dúvida, um caminho de aprendizado, né? E fiz uma busca rápida aqui, né? A frase que você citou agora, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ela é atribuída ao poeta francês Jean Cocteau. Então, tá aí, acho, Ah, o bacana, Google resolve bacana. tudo, salva a gente toda hora. Legal, bacana. Agora, dentro dessa sua experiência cultural na América Latina, né? Quais pontos você gostaria de destacar? Olha, é interessante. Eu vou dar um exemplo aqui prático, um exemplo citando dois países, né? A gente tem o Chile aqui relativamente próximo ao Brasil, e a gente tem os países da América Central, que foi uma região que eu de fato trabalhei bastante, visitei bastante. É interessante que, apesar de geograficamente a gente estar mais próximo do Chile, eu acho que culturalmente o brasileiro é mais próximo de um salvadorenho, de um hondurenho do que o chileno. Como? Em como se faz negócios, né? Então, na abordagem, no que é importante para cada uma desses países, como você faz um negócio, como você propõe um negócio. Então, ok, somos América Latina, o que nos une, né? Idiomas latinos, pelo menos essa é a definição, mas somos diferentes. Então, isso me ajudou muito nessa adaptabilidade, de saber como é feito um processo dentro de determinado país, e como me adaptar para poder atender aquilo que esse país necessita, né, em termos de necessidades do seu desenvolvimento da triagem neonatal. Então, essas diferenças culturais em uma reunião de negócios, em uma apresentação, né, que você vai fazer do produto, o que você espera daquilo e o que as pessoas esperam de você, isso me agregou demais, sabe? Eu tenho essa bagagem, eu acho que foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Que fantástico, hein? Muito importante isso. E na área gastronômica, qual o país ou quais os Ah, países que mais te essa é agradaram? fácil, Elias. Essa é fácil de responder. Para mim é fácil. O Peru é um país em que a comida em geral, eu vou começar do mais básico não sou especialista em comidas, em gastronomia, mas é interessante que no Peru, qualquer restaurante, por mais simples que seja, as comidas são muito bem feitas, muito bem elaboradas, os temperos, as fusões, né? Porque lá tem muita influência de comida japonesa e comida chinesa. É um país onde você tem o litoral, em Lima, né? Você tem a parte mais da floresta amazônica e você tem a parte da montanha, né? Então você tem essas três áreas diferentes, temperos, formas de fazer. Gosto muito de frutos do mar, de peixe. Em Lima se come muito bem, muito bem. Então eu não tenho dúvida que a comida peruana é a minha preferida, com certeza. Sem dúvida, e respeitada mundialmente também, né? Importante que o que você trouxe. Agora, o Brasil, Michel, como ele se posiciona pela Revit em nível de América Latina? É o ponto principal? É o foco principal? Sim, o Brasil é o maior mercado, né? Primeiro pela razão populacional, é o país onde mais nascem bebês, né? Na América Latina. E é o país que até 2021, quando houve, né, a publicação da Lei de Expansão da Triagem Neonatal no Brasil, já era um país que fazia 6 doenças. É importante mencionar isso, que hoje o teste do pezinho não é só o fato de existir uma determinada tecnologia. Isso não justifica a inclusão de determinada doença dentro de um painel de triagem, de testagem, né? Você precisa ter, obviamente, um tratamento, você precisa ter uma prevalência suficiente. Então, considerando isso, o Brasil já tinha 6 doenças. Hoje você consegue fazer aproximadamente 60 doenças triadas pela triagem neonatal, né? Então, o Brasil é o foco principal. O México também é um país muito importante, né? Pela questão demográfica, né? Pela importância. Peru vem crescendo bastante, El Salvador vem crescendo bastante. Em geral, os países que estavam um pouco mais atrasados começam a se elevar e começam já a implantar os seus programas. E agora os próximos passos, sem dúvida, os próximos anos
de consolidação e expansão, fortalecimento desses programas e inserção de novas patologias, que é o que está acontecendo no Brasil exatamente nesse momento, né? O Ministério da Saúde, né, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal estão se organizando para poder entregar aquilo que tá na lei de 2021. E o nosso papel é tentar ajudá-los, né? Habilitá-los com os nossos conhecimentos e ferramentas para essa expansão. Excelente, muito bom. E para a gente, assim, encerrar essa tua experiência latino-americana, né? Com qual povo você mais se identificou pelos hábitos, costumes, familiaridade? Porque, por exemplo, eu me lembro, quando eu ainda era repórter esportivo, a gente fazia jogos em vários países, né? Em alguns deles, como a Argentina, né? Como o Equador, Sim, sim. quando havia, né, alguma situação política, econômica que incomodava o povo ia para as ruas e fechava as estradas, né? Então, para nós, aquilo era um choque, né? Porque a gente tinha uma Exato. passividade maior em relação a isso. Então, no teu olhar, né, com qual povo você mais se identificou ou mais aprendeu também? Olha, eu posso dizer que Costa Rica e Colômbia eu fui sempre muito bem recebido. Né, são países em que eles, principalmente você sendo estrangeiro, apesar de ser latino, né, eu digo, somos todos latinos, somos todos muito parecidos nesse ponto, né, da origem, né, mas eles sempre me receberam muito, muito bem. Né? Então eu me sinto muito bem tanto na Costa Rica quanto na Colômbia. Você citou a Argentina, a parte a questão futebolística, né, que todo mundo sabe. Eu tenho os argentinos, pelo menos os argentinos com quem eu me relaciono, e não só eles, mas no dia a dia eu também gosto muito da Argentina, gosto muito. Eu moraria facilmente em Buenos Aires, a parte de qualquer questão de futebol, né? Que isso é uma coisa obviamente secundária quando a gente está falando de relações humanas, né? Mas é isso, eu tenho alguns que eu tenho um carinho especial, esses três poderia dizer para você que sim, que são os que eu mais gosto. Que bacana. Puxa vida, que gostoso conhecer um pouquinho mais, né? Da tua trajetória e beber um pouquinho dessa tua experiência que você traz aqui para a gente no diagnóstico por dentro do mercado. Olha, Michel Davi, tá delicioso o papo, a gente ficaria aqui horas, né? Bacana. E já deixo o diagnóstico por dentro do mercado, né? À tua disposição para trazer as novidades, né? Tanto suas quanto também da Revit. Mas gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Bom, eu acho que a construção de uma sociedade, né, de um país, ela se faz com os atos do dia a dia, com os detalhes, né? Os detalhes da dedicação que as pessoas aplicam a determinada área, os detalhes de olhar com carinho para as pessoas que estão ao seu lado, e o detalhe muito importante de olhar com carinho para as pessoas que não estão na sua frente, para as pessoas que, a partir do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, e um esforço coletivo, né, vão ser beneficiadas. Então, essa mensagem final eu ligo muito à minha paixão pelo que eu faço. Eu não tenho dúvida disso, e eu sei que isso, em algum momento, está beneficiando alguém. Isso, para mim, é o meu dia a dia. É isso que eu queria deixar. Muito bonito, parabéns. E é tão importante ouvir isso, né? Principalmente de alguém que está militando na área da saúde, né? Como a gente sempre reforça aqui, uma saúde que é nossa, né? Então vocês estão cuidando da nossa saúde, a gente fica muito feliz de poder conhecer um pouco da essência de vocês e também, né, dessa busca que é justamente em prol da humanidade. Parabéns, Michel Davi. Olha, começamos numa apresentação em árabe, né? Então, olha, Shukran, Habib, muito Habib, obrigado, querido Michel Davi, muito e vamos abrir obrigado. o nosso programa, viu? Foi uma honra. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Hoje tivemos a honra de receber aqui o Michel Davi, gerente comercial sênior para a América Latina da Revit. E você já sabe, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos programas, mande suas sugestões, porque o diagnóstico por dentro do mercado é feito para você. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.